É emblemático o início do episódio começar com uma interação que molda toda uma relação futura. Jure pra mim que tudo que você falou sobre os vagalumes é verdade. E aí vem um eu juro depois. A partir daí você enxerga na atuação da Bella Ramsey, a intérprete da Ellie, o misto de sentimentos que parecem invadir a menina naquele instante. Porque ela já conhece o Joel, ela sabe que ele não está sendo sincero, mas em dado momento, acena como quem diz para si mesma que está decidida a seguir com o faz de conta. O seu ok é processado da mesma forma pelo Joel e ambos sabem que estão mentindo um para o outro naquele instante, mas o cansaço da jornada da primeira temporada foi tão grande que ambos optam por não processar corretamente aquele acontecimento do hospital. Joel, por manter o peso do ocorrido consigo, e Ellie, por escolher deixar toda essa carga do que quer que tenha acontecido com ele. Talvez tenha sido a partir desse momento que a Ellie decidiu que não iria mais depender de outras pessoas ou fazer os outros sofrerem pelo seu bem-estar, já que, para supostamente protegê-la, a pessoa mais importante para ela, naquele momento, quebrou a sua confiança. Tudo isso pode ter sido processado naquela cena que abre a segunda temporada, mas também pode ter sido uma construção ao longo desses 5 anos. Note que, ainda nessa cena, ela quem toma a iniciativa de virar a página, de fechar aqueles sentimentos numa caixa e de seguir adiante em direção a Jackson, deixando os acontecimentos de Salt Lake City para trás. Mas a gente sabe muito bem o que acontece se você deixar uma roupa molhada fechada numa caixa, ou menos que isso, uma roupa úmida no armário. Não demora muito e nós temos mofo ali. E esse paralelo acontece com os sentimentos dela, porque, não sendo processados naquele instante com a verdade, ainda que a Ellie seja imune ao Cordyceps, ela é afetada pela mágoa como qualquer um de nós. E a mágoa é o segundo fungo que eu coloquei no título desse vídeo. Ela se espalha, ela cria ramificações e ela muda as pessoas, tanto por dentro quanto por fora. Eu acho importante como essa cena, que dura menos de 1 minuto, dita a tônica de todas as cenas dos dois pelo resto do episódio, estejam eles juntos ou separados. É uma escolha muito poderosa da direção começar por aí, inclusive, em vez de colocar simplesmente uma montagem de cenas da temporada anterior, embora eu saiba que a HBO colocou uma prévia da temporada imediatamente antes do episódio, mas isso não faz parte do episódio em si. Enfim, é uma escolha poderosa porque basicamente diz, olha, entenda que, pelo menos nesse episódio, o contexto que você precisa ter é que essa garota pediu para esse cara jurar que falou a verdade e ainda assim ele mente. Ela sabe que ele mentiu e finge acreditar, enquanto ele também sabe que ela fingiu acreditar. Ambos sabem a verdade, ou parte dela, mas ela é algo tão terrível, tão sinistro, que eles preferem não processar aquilo e tentar seguir com a sua vida. E aí a gente segue para uma segunda cena que, na verdade, é uma introdução. A gente acompanha o ponto de vista de uma pessoa que não processou da melhor forma os acontecimentos de Salt Lake City. Apesar de ter lidado e enterrado pelo menos 13 corpos das vítimas de Joel, enquanto seus companheiros lamentam as perdas virados para os túmulos, a Abby dá as costas para o cemitério improvisado. Enquanto há uma sensação de união entre 4 membros do grupo que estão próximos no frame uns dos outros, ela está lá, sozinha e afastada. E enquanto parte do grupo está decidida a seguir com a vida em Seattle após o massacre, Abby quer tomar um rumo diferente, que é encontrar e matar o Joel. Lentamente, aliás. São essas duas cenas que rodam antes dos créditos, e ambas antes de uma passagem de tempo de 5 anos, mas que estabelecem as motivações das principais personagens que parecemos ter aqui. Essas duas cenas mostram também diferenças claras entre as duas, porque enquanto a Ellie internaliza o seu problema e passa a não querer mais depender dos outros, a Abby não tem problema algum em externalizar o que quer e pedir ajuda a seu grupo para alcançar o seu alvo e ter a sua vingança. A passagem de 5 anos nos mostra uma Ellie em treinamento, ao mesmo passo em que apresenta também pela primeira vez o quão ofendida ela se sente por ser protegida por terceiros. Em seguida, nós temos uma tomada longa de Jackson que mostra o quanto a cidade cresceu, ou quão grande a cidade é, porque a câmera, em um plano alto, mostra casas até onde a vista alcança e opta por não mostrar muros ou guardas, tentando passar um ar de normalidade para aquele lugar. Logo depois, nós somos apresentados ao Joel, ao novo Joel aqui, e na verdade é velho, e aqui a gente tem traços da passagem do tempo. As suas mãos mostram cansaço, a sua visão exige óculos, e ele parece ter um semblante tão ou mais cansado
que 5 anos atrás no final daquela jornada. O único momento leve para o Joel nessa cena é quando ele sente o interesse de Dina em aprender como o disjuntor funciona, sem perceber que essa, na verdade, foi uma pergunta feita só para quebrar o gelo, porque o que ela queria saber mesmo era o questionamento que permeava o episódio. Por que a Ellie tá com raiva dele? E a resposta de Joel é racional e não é diferente do que ele vai ouvir de outra pessoa mais na frente do episódio quando fizer a mesma pergunta. Ah, ela tá com raiva de mim porque tem 19 anos e eu sou o pai dela. Ele sabe, no entanto, que não é isso. Tanto que pergunta a Dina logo em seguida, por que ela tá com raiva de mim? E a Dina simplesmente diz que não sabe. Joel então prefere uma frase que talvez seja a que menos faz sentido, mas que pode ajudar a aliviar o peso que carrega. Eu não sou culpado pelo estado emocional de outra pessoa. É sim, amigo. É muito. Principalmente se você matou um ente querido daquela pessoa. A gente segue para uma conversa entre Ellie e Tommy aqui. E tem uma reafirmação também de uma Ellie que quer ser independente, que se diz adulta, que se força a dizer, tenho 19 anos, mas ao mesmo tempo não tem qualquer cuidado. Tommy comenta então que ela e Joel são exatamente iguais. E essa frase é importante porque se são iguais, um sabe exatamente como o outro se sente. E enquanto na cena seguinte Joel discute a manutenção de Jackson com Maria, a responsável pelo conselho, solta uma frase que funciona como um prenúncio. Essa janela não está segurando mais o frio do lado de fora. E não por coincidência, o episódio vai fechar com um ramo do cordíceps na tubulação de Jackson. Esse momento tem uma dicotomia interessante, porque ela mostra também um Joel amável com seu sobrinho e preocupado com a cidade, e também mostra que ele ainda não tem problemas em sacrificar desconhecidos, impedindo-os de entrar na cidade para proteger os moradores. Cabe a Maria, então, relembrar que ele já foi um refugiado, um desconhecido para a população daquela cidade e que ele deveria ter empatia. O melhor momento do episódio acontece em seguida. Nós temos Gale e Joel numa sessão de terapia improvisada, movida a álcool e paga com maconha. Joel ainda demonstra um certo desconforto com a terapia e passa a descrever para sua terapeuta algo que ela provavelmente já sabe, mas que ele, na verdade, está nos contando. Sobre como Ellie o tem tratado, sobre como ele gostaria de ser tratado. E então, a Catherine O'Hara, que é a atriz, a eterna mãe do Kevin McAllister, de Esqueceram de Mim, nos entrega uma atuação fenomenal. Gale diz que vai entregar uma abordagem diferente para a terapia. E assim o faz. Ela entrega a verdade, ela se solta, ela diz que odeia o Joel por ele ter matado seu marido, mesmo sabendo que não havia escolha no momento. Mas ela joga uma informação importante aqui. Ela diz que odeia ele pela forma como ele fez. E aí a gente pode, por enquanto, só imaginar. Mas para mim, tá claro que o Joel deve ter feito algo sem qualquer remorso, pensando num bem maior, e que esse deve ser o problema para ela. Porque nessas situações, quando envolvem entes queridos, as decisões elas não são tomadas de forma racional. A própria decisão de Joel em relação a Ellie de matar todo mundo no hospital para protegê-la, mesmo sabendo que ela poderia representar uma cura para a humanidade inteira, foi tudo menos racional. E isso é interessante de ver, a hipocrisia de um personagem que tem 2 pesos e 2 medidas de acordo com quem é afetado. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, minhas decisões. Mas enfim, depois da verdade entregue por Gale, depois dela se colocar vulnerável naquela situação, naquela interação, ela pondera que a partir desse momento, agora sim, há uma chance deles se reconciliarem. Essa conexão entre eles só poderia existir através da verdade. E ela entregou a verdade dela. Sua vez. Diga o que é que você tem medo de falar e eu prometo que eu vou ajudar. E de novo, nós vemos que temos um Joel quebrado. E é interessante perceber, inclusive, que o olho que primeiro derrama lágrimas é o que está nas sombras, enquanto o lado da luz, digamos assim, só chora quando ele externa o que provavelmente repete para si diariamente. O que eu fiz foi que eu salvei ela. Essa frase, quando eu assisti pela primeira vez, me passou apenas uma sensação de que ele não se arrependia do que havia feito. Depois, assistindo com calma, eu vejo um pouco mais que isso. A gente tem um personagem em conflito, a gente tem um Joel lá do começo da série presente, que é brutal, metódico, insensível, e a gente tem um outro que tenta ganhar espaço, que tenta se conectar por outras formas além da proteção, mas que não sabe como. O meio do episódio, com a patrulha acontecendo, procura mais ambientar a gente em algumas relações. Seja a autoconfiança e a confiança mútua entre Ellie e Dina, e também ambientar a gente em relação ao mundo, porque aquele ainda é um lugar perigoso, mas que isso, aquele é um lugar ainda mais perigoso do que já foi antes, visto que aparentemente o fungo está evoluindo e zumbis mais inteligentes apareceram.
Quando eu assisti esse trecho do episódio, eu não sei se vocês sentiram o mesmo que eu, mas eu só consegui ter raiva da Ellie pela sua imprudência. Foi muito a sensação de um filme de terror em que os personagens tomam todas as decisões erradas possíveis e são mortos em seguida. Mas não dá pra Ellie morrer no primeiro episódio. E quando isso geralmente acontece, num filme que não pode matar um personagem, a saída do roteiro normalmente envolve matar outra pessoa por consequência das ações do personagem em questão e a partir daí trazer um aprendizado e uma mudança de comportamento. Mas não foi o caso aqui. Ninguém foi machucado além da própria Ellie nessa situação. E eu gostei da construção da tensão, porque eu passei a cena toda esperando acontecer alguma besteira com alguém, mas não aconteceu. Quando o Joel visita a Ellie, é o momento em que a gente percebe que ambos querem se reconectar, mas não sabem como fazer acontecer. O contato visual sequer acontece, na verdade. O momento em que um olha para o outro é o momento em que um dá as costas para o outro. O Joel tenta se fazer presente da forma que pode, e se não consegue consertar a relação entre os dois, opta por consertar um objeto que liga os dois, o violão. O baile, por sua vez, estabelece o início do romance entre as duas então melhores amigas, enquanto também põe mais um momento de cisão entre ela e Joel. As cenas são boas, as interpretações são excelentes, inclusive, e mais uma vez eu sinto que a escolha da direção, num primeiro momento, é nos fazer ficar com raiva da Ellie pela forma como ela trata o seu pai. Só que, diferente do que normalmente acontece em séries, em que cada episódio tem um diretor diferente, todos os episódios de The Last of Us são assinados pelo Craig Mazin. E eu gosto muito de como ele retrata o momento em que a Ellie está voltando para casa e encontra o Joel na varanda. Encontra ele, inclusive, com o seu violão. E assim como aconteceu na cena da festa e na cena da garagem de Ellie, os dois nunca são colocados no mesmo plano e foco. Aqui, mais do que em qualquer outro momento, você tem um personagem sendo exibido enquanto apenas um borrão do outro é mostrado. São frequências tão distintas que um não é mais do que um vulto para o outro, uma sombra. E o que é uma sombra como algo que nos acompanha mesmo quando não queremos, ou uma projeção das nossas trevas sob a luz. Não bastassem os problemas internos, nós vemos ainda um fungo seguir o seu percurso pelas tubulações e chegando a Jackson. E mais que isso, a gente vê que o grupo de Abby finalmente encontrou a cidade. Bem, problemas internos e problemas externos a serem resolvidos. E um excelente primeiro episódio, tá? Ótima direção, ótima apresentação. Eu não sei se houve uma intenção clara em nos fazer odiar Ellie, porque eu não consigo enxergar o objetivo. Eu entendo que não foi para simpatizar um pouco mais com a Abby no processo, porque para isso a gente deveria, na verdade, odiar o Joel, e isso não rolou. Vamos ver o que vem pelas próximas semanas. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Se puder, deixa o like aqui, clica no botão de hypar se ele aparecer, se inscreva se não for inscrito, torne-se membro se puder. Por menos de R$5 por mês, os membros fazem com que o canal continue existindo, podem votar em conteúdos futuros e assistir vídeos exclusivos. Dando um pouco de contexto, eu não joguei o The Last of Us, nem o 1, nem a parte 2. Mas como alguém que acompanha a indústria de jogos, eu conheço os principais eventos dos dois títulos. Ainda assim, a minha experiência primária está sendo agora, com a série. E eu adorei a primeira temporada e decidi que vou comentar toda semana um episódio da segunda temporada por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou dele, clica já para assistir o próximo que vai aparecer na tela agora.